Suas Excelências, senhores deputados, meus pares, todo o protocolo observado, permitam-me, em nome do poder, saudar o povo moçambicano, a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Em particular, quero saudar a província de Maputo, meu círculo eleitoral. Saudar especial à juventude moçambicana. Excelências, todas as políticas ou iniciativas adotadas pelo governo na tentativa de resolver o problema crônico e estrutural da crise habitacional dos jovens resultaram em um total fracasso. Há de concordar comigo, excelências, que tais políticas não têm tido sucesso e muito menos um enquadramento social, não se adequam à realidade socioeconômica do país e principalmente da juventude. Aqui no princípio, excelências, as iniciativas habitacionais lançadas nos últimos anos em parceria com o governo, como a Vila Olímpica, Casa Jovem, 5.000 casas e outras iniciativas, onde o valor da renda mensal chega a custar 25 mil meticais por um período de 25 anos e uma compra de um apartamento chega a custar mais de 7 milhões de meticais. Excelências, que jovem recém-formado e empregado no Estado ou no privado tem um salário que já essa parte equivale aos valores cobrados nestes projetos. Vemos claramente que, na prática, estes valores são discriminatórios. Estas iniciativas promovem a exclusão da maioria jovem que é pobre. A pergunta que não se quer calar, excelências: a quem realmente se destinam as iniciativas e políticas habitacionais do governo? Se os jovens, os quais supostamente devem se beneficiar destes projetos, não reúnem nem de longe as condições mínimas financeiras exigidas para comprar ou alugar uma destas casas. Porque mais da metade dos jovens neste país são desempregados e não têm fontes de renda fixa. E mesmo a classe trabalhadora, funcionários públicos e privados, onde quase 40% oferecem salários mínimos e os que têm salários médios, os quais variam de 15 a 35 mil, também não teriam condições de pagar por um destes apartamentos. Por isso, eu repito a pergunta, excelências: a quem realmente se destinam estas iniciativas? Será que realmente são destinadas à maioria jovem pobre ou são destinadas aos jovens ricos que correspondem a menos de 10% da população deste país? Excelências, ainda sobre a juventude, no contexto da falta de habitação e emprego, o governo tem sempre exaltado que tem criado iniciativas de capacitação, programas de estágios e atribuições de kits com vista a empoderar a juventude. O podemos quer saber do governo por que em todas estas iniciativas e programas para jovens se fala de tudo, mas nunca se fala do ouro, do diamante, do rubi, do petróleo, do gás e das riquezas deste país. Sua Excelência, Ministro da Juventude, afinal, por que a nossa riqueza mineral e natural não é usada como solução para resolver parte dos problemas da juventude? Por exemplo, no país temos milhares de jovens que praticam o garimpo ilegal. Por que o governo não aproveita esses jovens garimpeiros que conhecem cada centímetro deste solo? Por que o governo não os apoia, não os protege, não os dá ciência técnica e tecnologia para melhor explorarem os nossos recursos? Por que não legaliza a sua atividade e fazer destes jovens
ajudá-los a organizar. Porque o governo não cria cooperativas de jovens garimpeiros com máquinas, equipamentos, com segurança e com direitos trabalhistas para verdadeiramente empoderar os jovens. Isto é o que o Podemos faria se estivéssemos a governar. E está claro que o governo não tem iniciativas para acabar com a pobreza, mas que só o Podemos tem a visão governativa de tirar a juventude da pobreza. Excelências, se eu fosse o presidente da República e como Podemos no governo, nós resolveríamos de forma fácil o problema da falta de habitação e do emprego. Por exemplo, como Podemos no governo, a primeira meta é, num prazo de 1 a 2 anos, simplificaríamos o processo de acesso à terra e garantir que, no mínimo, todo jovem, no máximo até 25 anos, tivesse um emprego. A segunda estratégia seria, em parceria com o setor bancário, criaríamos linhas de créditos com juros subsidiados para jovens com prestações não superiores a 15% do salário mínimo nacional. A terceira estratégia, se eu fosse presidente da República, iria estruturar a economia informal, que significa organizar as atividades econômicas que não são formalmente registradas, desenvolver políticas públicas e programas de apoio que incentivem a formalização e promovam a inclusão social e econômica dos trabalhadores e empoderar informais. E isso envolve ações para garantir direitos trabalhistas, acesso a benefícios sociais, proteção contra vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, integrar esses trabalhadores ao sistema tributário e produtivo do país. E dessa forma fazer com que reúnam os requisitos para terem acesso aos empréstimos bancários. Paralelamente, o Podemos lançaria um programa denominado What Jovem do What destinado à distribuição massiva de terrenos urbanizados e com todas as condições básicas habitacionais. Teríamos ainda uma ação imediata, rever todos os projetos habitacionais de curso, Citava, Renascer, Olímpica, Casa Jovem, etc., para recalcular e baixar as prestações, tornando-as competitivas com a realidade econômica dos jovens. A médio prazo de 2 a 5 anos, a estratégia seria industrialização e inovação, onde o Podemos iria criar, através de parcerias públicas e privadas, a produção e fabricação local de todo o material de construção e a adoção de tecnologias de construção sustentáveis de baixo custo. A meta seria reduzir o custo final da construção de uma casa até 40% do pagamento do custo atual. A longo prazo de 50 anos, o Podemos queria política de Estado única para a habitação. A estratégia seria transformar o acesso à habitação jovem numa política de Estado transversal, vinculada a uma estratégia nacional de emprego e habitacional por completo até 2035. Excelências, o compromisso do Podemos, se fôssemos um governo, seria de garantir que, em uma década, nenhum jovem moçambicano precisaria ter gastado mais de 40% do seu rendimento numa solução habitacional